Olá, seja muito bem-vindo ao canal Consultoria 7.0 e hoje nós vamos falar sobre marketing. Meu nome é Fabrício Lima, sou consultor empresarial há quase 20 anos e hoje você vai sair desta aula com uma ideia, com um conceito do que é o marketing hoje, atualmente, do que o marketing já foi e como você pode usar o marketing na sua empresa para atrair muito mais clientes e faturar muito mais, porém sempre com alta lucratividade. O marketing sempre existiu, na realidade, porque as pessoas sempre precisaram vender coisas ou trocar coisas, não importa o período da história que você estuda ou que você viu, que você visualizou, que você presenciou. Porém, ele tem ganhado bastante notoriedade justamente pós a Revolução Industrial. Por quê? As pessoas, ao passarem para a fabricação em massa de determinados produtos, elas precisavam ter para quem vender esses produtos. E aí é que entrou o marketing. Só que ele teve uma segunda revolução no pós-guerra que eu vou te explicar a seguir. Mas aí você me pergunta, Fabrício, mas o que é marketing? De uma forma bem resumida, marketing ou melhor dizendo, são as estratégias, ou seja, o conjunto dessas estratégias que as empresas ou as pessoas utilizam para vender os seus produtos ou serviços. E dentre essas estratégias, há uma infinidade de técnicas e de modos de operação que cada empresa, que cada pessoa realiza da melhor forma possível para que entregue e faça melhor sentido para o que ela está oferecendo, para o que ela está buscando vender. Como eu disse para vocês no início, o marketing atualmente ele mudou bastante devido à nova era que nós estamos presenciando, que é a era da digitalização em massa total das coisas, né? Como, por exemplo, hoje você precisa comprar alguma coisa para você, para sua casa, para sua empresa. Geralmente a maioria das pessoas procura primeiramente na internet. Você é assim também? Deixa aqui nos comentários como você faz. Voltando aqui na parte da história do marketing, eu citei um exemplo da Revolução Industrial, onde as pessoas, ou melhor, as empresas, precisavam vender em massa esses produtos que eles estavam produzindo, em massa também. Foi aí que então o marketing deu o primeiro boom da história, né? Só que em seguida tivemos um segundo boom nesse marketing, uma revolução no marketing como nós vemos hoje, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas aí você me pergunta, né, Fabrício, mas o que a guerra, né, tem a ver com o marketing? Bom, vou te explicar no passo a passo, você vai entender certinho. O que aconteceu? Quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, acho que eu falo a segunda, né, mas começou com a primeira, então, mas intensificou-se mesmo a partir dos anos 50 da Segunda Guerra. Porém, quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial mais especificamente, o que acontecia? A indústria dos países envolvidos tiveram que se adaptar e se adequar à necessidade de produção ainda mais massificada, só que de determinados itens, como, por exemplo, comidas enlatadas, itens de sobrevivência, suplementos. E isso mudou todo o cenário do plano produtivo dos países, né? Dos canteiros de produção dos países. Ou seja, muitos países tiveram que pegar suas empresas que, por exemplo, produziam um mix de produtos, por exemplo, enlatados, mas focar na produção de determinados itens, desenvolver determinados produtos para que suportassem temperaturas diferentes, transportes diferentes e um prazo muito maior de validade, para que os seus soldados conseguissem se alimentar e estar pronto para a batalha que estava acontecendo. Com isso, desenvolveu-se uma grande quantidade de produtos que só faziam sentido naquele momento de guerra. Só que essas empresas, vendo que esses produtos, elas se especializando em fabricar esses produtos, elas conseguiriam diminuir o custo de cada unidade produzida e produzir em grande massa,
O que elas perceberam? Que sim, havia aí uma oportunidade grandiosa de lucro. Só que aí foi acontecendo a guerra, tudo terminou como de fato terminou, aconteceu tragicamente como de fato aconteceu, né, como todos nós sabemos. Só que ao terminar a guerra, essas empresas tinham tecnologia, produtos especializados e uma produção que não tinha para onde vender. Aí que entrou o que nós chamamos de o marketing impositivo. O que é o marketing impositivo, que surgiu aí nos anos 50 e em diante? É o seguinte, essas empresas, como eu disse para você, que estavam com o seu canteiro de produção voltado para tecnologias que eles tinham desenvolvido na guerra, voltado para a produção desses itens que só faziam sentido na guerra, e eles estavam dominando e eram itens extremamente lucrativos, eles teriam que, primeiro, fazer uma conscientização de quem estava tendo contato com aquela empresa, ou seja, da massa geral, né, da população geral daquele determinado país que aquela empresa atuava, para quê? Para que elas acreditassem que aquele produto era saudável, era gostoso, era mais barato, era melhor. Por exemplo, a gente pega os cereais, que nós sabemos que faz um mal terrível à saúde, mas as propagandas iniciais disso eram em massa. Inclusive, médicos apareciam nas propagandas recomendando o uso de cereais. A maioria dos médicos hoje acho que se reviram, né, só de saber dessa informação. Isso é um dos exemplos, né? Temos outros exemplos, como por exemplo a salsicha, as carnes enlatadas, os alimentos ultraprocessados, a própria indústria do cigarro. Então, assim, as pessoas tinham que ter uma visualização, uma romantização daquilo que estava sendo proposto para elas comprarem, para que realmente fizessem sentido para elas comprarem. Então foi aí na década de 50 para frente, década de 50, 60, 70, que as grandes empresas de publicidade, né, que surgem como modelos de marketing para a sociedade, têm aí o seu grande destaque, a sua era de ouro, né? E elas pegavam qualquer tipo de produto que fosse lucrativo para as empresas, mesmo que fosse prejudicial para a população, e faziam uma história, contavam uma história sobre aquele produto, pegavam pessoas influentes para falar sobre aquele produto, e com isso iam martelando, entre aspas, né, na cabeça das pessoas via televisão, todo tipo de mídia, jornais, revistas, rádio, sobre aquele determinado produto. E isso ia conscientizando a população, tanto é que determinados produtos passaram, a marca desses produtos passaram a ser sinônimo desses produtos que eles vendiam. Como por exemplo, você pega o amido de milho, né? Muita gente fala maisena, né? Vou no supermercado buscar maisena para fazer um bolo, geralmente, né? Então isso é só um exemplo. Por exemplo, a esponja de aço, né? Que é um resíduo aí da indústria também, né? Que eles também fizeram essa remodelagem para vender uma coisa que é extremamente lucrativa, né? A propaganda foi tão forte nesse caso aqui no Brasil que Bombril se tornou sinônimo desse produto que é a esponja de aço. Bom, então aqui nós vimos, primeiramente, o que é marketing, espero que você tenha entendido. Vimos também a história do marketing tradicional, como ele surgiu, como ele se desenvolveu e como ele teve o seu boom. Agora, nós entraremos no marketing atual, que é o que mais interessa para nós aqui. Então, retomando o nosso raciocínio aqui, o que aconteceu com o marketing e por que hoje o marketing, como a gente conversou até aqui, não faz mais nenhum sentido para nós, que somos empresários, que vendemos algo. Tanto como profissionais liberais, quanto lojistas, quanto de qualquer ramo empresarial do Brasil. O marketing, como eu disse, da forma que ele surgiu, ele fazia como uma espécie de empurroterapia nas pessoas, ou seja, eles faziam aquilo se tornar um item de desejo para as pessoas, mesmo que as pessoas não tivessem a mínima noção do que aconteceria com elas se elas comprassem determinados produtos. Hoje em dia, com o advento da digitalização, das mídias sociais,
hoje das mídias digitais de todo tipo, as pessoas têm mais informação. Não é por acaso como hoje que elas veem uma propaganda e simplesmente por determinado influenciador falar, elas pegam e compram aquele produto. Hoje é diferente, as pessoas pesquisam, elas têm informações sobre muitas áreas da vida que uma propaganda mal elaborada, uma estratégia mal elaborada pode ser inclusive maléfica para o negócio ou para a empresa. Então hoje, qual é o marketing? Qual é o marketing que funciona hoje? Qual é a melhor forma de atingir o meu público, de vender as minhas soluções, de faturar mais? Em primeiro lugar, anteriormente, a gente tinha ali os 4 P's do marketing, Produto, preço, praça, promoção. Quem fez administração ou marketing ou publicidade vai lembrar desses 4 P's. Só que hoje, esses 4 P's já têm outro significado. Eu vou traduzir para você aqui o que é hoje o significado desses 4 P's, que é a metodologia utilizada principalmente em empresas e profissionais liberais que são disruptivos nesta área. Hoje, o melhor marketing que funciona é aquele marketing onde as empresas e os profissionais liberais detectam um problema no mercado, ou seja, a demanda do produto ainda não existe, mas existe um problema. Aí essa empresa ou esse profissional liberal cria a solução para isso da melhor forma possível e comunica essa solução de uma forma adequada, personalizada, que faz sentido para aquele público específico que tem essa dor e esse problema, conseguindo faturar mais, conseguindo vender melhor e resolvendo um problema. Em si só já gera o marketing mais tradicional e o mais efetivo possível, que é o marketing boca a boca. Só que para chegar nesse nível é necessário ter as estratégias, tanto de descoberta de problemas, de criação de soluções e de comunicação. Por quê? Porque as pessoas hoje, mesmo que elas tenham um problema e você tenha a solução, elas podem não saber que elas têm aquele problema. Então, qual é a parte importante dessa comunicação? Por que tem que ser usada uma comunicação eficaz, eficiente, que realmente impacta as pessoas? Porque a maioria dessas pessoas, das quais a gente descobriu que elas têm esse determinado problema, ainda não estão cientes de que elas têm esse determinado problema. E cabe a nós comunicar e conscientizá-las que elas têm determinado problema e que nós temos a melhor solução. Então, esse é o marketing que mais funciona. Você pode, por exemplo, perguntar, mas isso funciona para uma loja, por exemplo, de roupas? Isso funciona para, por exemplo, um posto de combustíveis? Sim, sempre cabe um diferencial e uma solução de um problema em que o teu público, aquele público-alvo da sua empresa, possa ter, que você consiga sim descobrir uma solução para ele. Pois, gente, problemas hoje no mundo está cheio e no nosso país, para quem sabe solucionar problemas, é um prato cheíssimo, transbordante. Vou agora citar alguns exemplos de como que a gente pode ter essa mentalidade de solucionador de problemas que a gente vai detectar. Primeiro de tudo, o que a gente pode fazer, por exemplo, em lojas de produtos diversos. Você fez uma pesquisa e descobriu que na sua cidade cerca de 50% das empresas que compram material de construção, por exemplo, têm dificuldade de receber esses materiais no tempo correto dentro das suas obras, o que causa atrasos na entrega das suas obras e também causa atrasos nos faturamentos, pois tem muitas empresas que são construtoras, por exemplo, a determinadas etapas que vão sendo concluídas e entregues, elas vão recebendo os pagamentos. Isso é só um exemplo, tá? O que você pode fazer, por exemplo? Você sabe que tem um problema de faturamento, pois está havendo atrasos nas entregas de obras. E isso significa que tem alguma coisa acontecendo que está atrasando essas entregas.
mais e você descobre, por exemplo, suponhamos que você tem uma loja de material de construção. O que você pode divulgar? Você pode fazer parcerias com construtoras, você pode divulgar em mídias sociais, você pode divulgar em revistas, que o maior ativo da sua empresa, dentre outros que você pode comunicar também, é o tempo de entrega. Após o pedido para compras na cidade, por exemplo, você dá, por exemplo, 3, 4 horas no máximo de prazo para a entrega desse material na obra. Conforme maior a distância, você pode aumentar esse prazo. Então, isso já vai ser um diferencial. As pessoas, ao imaginarem começar uma obra, elas já terão a ideia de que, bom, se ali entrega mais rápido, minha obra vai ficar pronta mais rápido, eu vou comprar daquela empresa. Mas é claro, uma estratégia só de marketing, ela não faz milagre. E você precisa ter muitas outras estratégias por trás, como, por exemplo, um bom atendimento, que a gente vai falar na aula a seguir, é a aula Atendimento que Vende. Então você tem que, junto com a parte de comunicação, de detecção de problemas, de resolução desses problemas, né, de entrega de soluções, ter também um ótimo atendimento, um ótimo mix de produtos, qualidades sensacionais dos seus produtos. Ou seja, tem que haver um conjunto para que, ao ser comunicado a sua empresa, ao ser visualizada a sua mensagem, tudo aquilo que você está transmitindo seja real por trás das câmeras, por trás das propagandas, e assim você tenha um crescimento constante. Porque uma vez que é detectado que a sua mensagem ela é fraudulenta, ela é enganosa, ela não é verdadeira, você já nesse instante cai no ranking de consciência das pessoas que estão vendo a sua mensagem. E isso, como eu disse no início, é o que começa a declinar o valor da sua marca. Agora vamos falar um pouquinho também referente a meios hoje modernos que você pode atingir o maior número de pessoas possíveis, porém de potenciais clientes na sua empresa ou na sua profissão como profissional liberal. Muitos vendem a ideia de que o marketing digital é a solução, a única solução para a venda, para a comunicação, para o marketing, para a propaganda. Só que muitos que entram nessa área, acreditando nessa ideia, não faz ideia do que seja o próprio marketing em si, porque marketing é uma coisa, marketing digital, eles uniram o digital ao marketing, mas não deixa de ser marketing. Então não há separação em marketing digital e marketing. O marketing digital, ele se popularizou bastante, por quê? Porque nós conseguimos atingir muito mais pessoas com muito menos recursos. Só que se você fizer somente dessa forma, apertar botões e não ter uma estratégia de marketing eficaz por trás disso, o que vai acontecer? É a mesma coisa de você jogar panfletos na rua. Você vai ter 1000 panfletos jogados na rua, por exemplo, mas 1, 2, 3 ou 4 pessoas vão se interessar realmente por aquela solução. Por que eu digo isso? Lembra da propaganda, lembra não, né? Ainda hoje passa bastante e é muito usual, as propagandas de televisão, por exemplo. Determinada propaganda, determinada empresa lança uma propaganda na televisão, o que acontece? Crianças assistem, adultos, idosos, pessoas de todas as faixas de rendas, pessoas de todos os perfis são expostos àquela propaganda. Então, assim, se 100 milhões de pessoas viram aquela propaganda em determinado período, uma porcentagem muito pequena é o público daquela propaganda. E dentro dessa porcentagem muito pequena, ainda há uma porcentagem menor ainda de pessoas que estão dispostos a comprar aquele determinado produto ou determinado serviço. Então, quem hoje vende essa ideia do marketing digital como sendo a única solução, porém só põe dinheiro lá, aperta os botões e deixa a coisa rodar, está fazendo exatamente isso. Não está ainda fazendo um marketing digital verdadeiro. E o marketing digital verdadeiro, o que é? É você usar ferramentas, ou seja, ou contratar uma empresa especializada, ou você estudar, se especializar a respeito, e você conseguir, dentro hoje das ferramentas de busca, das ferramentas de programação, das ferramentas de publicidade digitais,
você escolher a que melhor ou as melhores se adequem ao seu negócio, à sua empresa, e por meio delas você descobrir o seu público-alvo, você descobrir exatamente, você descrevê-lo ali para você fazer uma publicidade online hoje. Como, por exemplo, quem é o tipo de pessoa que poderia comprar essa solução de mim? Quanto que essa pessoa pode faturar? Em que local ou região essa pessoa deve morar? Qual a profissão dessa pessoa? O que essa pessoa consome? Quais são os interesses dessa pessoa? Qual a idade dessa pessoa, mais ou menos, dentro aí do público, né? Por exemplo, de 20 a 60 anos. Entende? Então, assim, isso são estratégias que você tem que estudar com base, claro, na solução daquele problema que você está resolvendo, que você vai entregar, e ver quem é que tem esse problema, possivelmente, mas bem delimitado, e fazer a sua comunicação exatamente para essas pessoas. Pois assim, a sua comunicação, o seu marketing, a sua propaganda vai atingir um percentual maior de pessoas que realmente podem estar interessadas no seu produto, na sua solução. Só que aqui vai um adendo. Você também fazer só essa estratégia, mas você não ter uma mídia boa, ou seja, uma imagem que seja, ou, por exemplo, um vídeo ou um áudio, entendeu? Tudo tem que estar à altura, ou seja, tudo tem que ser o melhor possível. Para quê? Para que a sua mensagem, apesar de estar resolvendo um problema bastante comum ou um problema difícil, ela chame a atenção do espectador que está ouvindo, está vendo ou assistindo essa mensagem. Porque como o marketing digital também é mais barato hoje e tem bastante formas de a gente fazer estratégias, muitos estão fazendo de forma que não colocam estratégia nenhuma e estão jogando muito dinheiro no lixo. Só que o que acontece? Essas propagandas estão enchendo esses meios digitais, causando uma poluição visual, auditiva, de todos os tipos, em todo mundo que hoje acessa, por exemplo, qualquer canal digital. Então, como há muitos, você precisa se destacar. E como você destaca-se? Sendo sempre o melhor. E o melhor que eu quero dizer aqui é na sua imagem, no seu jeito de vestir, nas pessoas que você escolhe para representar a sua marca, na imagem dos seus produtos, no que o seu produto resolve, e sempre chamar a atenção com o melhor que você pode. E se você não sabe fazer, mais uma vez eu digo, estude ou contrate uma agência de marketing digital, contrate especialistas, pois assim você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo, que é comunicar para quem você quer comunicar e resolver a situação, o problema que você tem a melhor solução. Agora aqui para finalizar esta aula, só recapitulando, né? Então nós vimos aí o que é marketing, como surgiu o marketing, como teve o primeiro boom do marketing, que foi ali na Revolução Industrial, o segundo boom do marketing no período ali das duas guerras, né? Mas no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, e hoje o que é um marketing verdadeiro, o marketing mais acessível e o marketing mais eficaz, que é o marketing digital, e como que a gente utiliza ele da melhor maneira possível. Acredito que com essa aula aqui, com essas informações, você já tem um preâmbulo aí para você começar a estudar, começar a aplicar e a faturar muito mais na sua empresa e na sua profissão. Muito obrigado por assistir, curta, compartilhe o vídeo e até a próxima aula.